Livro físico ou digital? Um tênis de 400 ou 4 de 100? Casar e comprar 2 bicicletas? Olá, eu sou a Luciana Milano e se você está chegando agora, já se inscreve aqui e seja muito bem-vindo, bem-vinde, bem-vinda ao Simplesmente Consciente, o canal que está aprendendo a gastar dinheiro de forma inteligente para que nunca falte para aquilo que é essencial para a vida. Constantemente somos tentados com propagandas, vitrines, perfis influentes, filmes e séries nos mostrando o que seria o padrão de vida desejável para a sociedade toda. Ter coisas está sempre em primeiro lugar. Possuir é bom, comprar é legal. É cientificamente comprovado que nos dá prazer e alívio, porque temos os hormônios da felicidade liberados no corpo. Mas será que tudo que compramos faz bem para o nosso corpo, para o bolso e para o planeta? Separei uma lista de coisas que eu não compro mais, seja por questão de saúde, de grana ou de ecologia, para te inspirar a ter um consumo mais consciente, mas para comprar melhor e quem sabe até economizar e melhorar a saúde. Cotonete com haste de plástico. Esse é o item mais fácil de não comprar porque já existem opções ecológicas tanto em supermercados quanto em farmácias. O cotonete com haste de bambu ou papel. As hastes de plástico até são recicláveis, mas quem tem a paciência e a proeza de tirar a parte usada de algodão antes de separar com outros resíduos que vão para a reciclagem? A grande maioria vai parar no lixo comum e, por sua vez, nos aterros, rios e oceanos. E como já sabemos, o plástico de uso único é o grande inimigo do planeta. Já as hastes de papel ou bambu são biodegradáveis e se decompõem junto do lixo orgânico. Não estou dizendo para parar de usar cotonete, mas para não comprar a alternativa que mais mata animais marinhos. Desodorante com alumínio. O alumínio é tido como uma substância tóxica para o sistema nervoso e estudos correlacionam doenças degenerativas como Parkinson e Alzheimer ao uso de alumínio. Compostos de alumínio, assim como os parabenos, são produtos químicos que interagem com nossos hormônios imitando o estrogênio, também conhecido como hormônio feminino, e seu excesso causa alterações no nosso DNA. O alumínio dos desodorantes atua como antitranspirante, ou seja, obstrui os poros da pele e impede a eliminação das toxinas pelo suor. Vários estudos também associam isso ao câncer de mama, e como eu tenho histórico disso na minha família, pelo sim ou pelo não, optei por usar desodorantes naturais ou nenhum. Tanto os que são encontrados em farmácias e supermercados, que são feitos de óleos essenciais, quanto simplesmente usar um pouco de óleo natural extra virgem de coco. São ótimas opções. Ele tem propriedades antibactericidas, um cheirinho gostoso, é absorvido rapidamente e por mais que o vidrinho dele seja um tanto caro, dura pra caramba porque basta um pouquinho na ponta do dedo para espalhar pela axila. Muito produto para o cabelo. Quer economizar em shampoo, condicionador, leave-in, hidratação, tintura, penteado, presilha, elástico, tiara, escova, energia elétrica para secador, babyliss e o que mais? Chapinha? Até esqueci da lista. Raspe seu cabelo! Eu já tive todos os tipos, cortes e cores de cabelo. Adoro mudar o visual. E como você pode conferir neste vídeo, no qual eu falo mais sobre tudo isso, raspar o cabelo era um dos cortes que eu precisava experimentar. Caramba, para não dizer um palavrão, como eu amei! É libertador por não perder tanto tempo lavando e arrumando o cabelo. E outra coisa que eu também amei foi a economia de grana que eu tive desde então, justamente por não precisar tingir, hidratar e tudo mais, além, é claro, de usar pouco shampoo e nada de condicionador ou leave-in. Até porque já raspei com a maquininha do meu irmão e agora raspo com a maquininha do meu namorado e eles não cobram muito mais além de um abraço e boas risadas para fazer um acabamento aqui no pezinho usando um pouquinho de gilete e fica muito bom. É sério, você já parou para fazer as contas do quanto gasta com seus cabelos por mês ou por ano? Seus cabelos vão cair com um susto. Agora imagina o que você pode fazer com esse tempo que te sobraria. Ler um livro, organizar os armários, ver filmes com quem ama, aprender uma língua e com a grana, aquela viagem adiada, conhecer um restaurante novo, um plano de saúde. Faça essas contas e conta aqui pra gente o que você descobriu e que vai mudar a partir de agora. E outra coisa que você também pode fazer é se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar este e outros vídeos que você encontra nas nossas playlists. Assim você não perde nada, porque tem vídeo novo toda semana. Manicure. Eu aprendi a fazer as minhas unhas quando adolescente, porque eu queria trocar a cor, fazer algumas artes, e era sempre muito caro, além de não durar muito. Então não fazia muito sentido pagar para outra pessoa para fazer isso.
Descobri que o segredo é saber palitar bem antes da cor secar e até com a mão não dominante, isso não é difícil de fazer. Depois de tirar vários bifes das cutículas, lixar torto e só perceber depois de pintar, ter que refazer porque no finalzinho algo riscou ou lascou a unha, fiquei craque, ao ponto de fazer das minhas amigas com francesinha, meia-lua e tudo mais. Eu lia dicas e truques nas revistas e testava em mim antes de fazer nelas. E era uma diversão reuni-las, ouvir música, dar risada, tomar um lanche, passar algumas horas juntas numa experiência muito mais enriquecedora e barata do que ir ao salão. Saudades! Beijos para minhas amigas daquela época. Esmalte comum. Falando em pintar as unhas, agora não compro mais esmaltes comuns. Decidi só usar esmaltes veganos. Não só por saber que nenhum animal está sendo torturado para que eu não use cosméticos, mas por conter menos química. Os esmaltes são um dos cosméticos que mais causam alergias nas pessoas, além de possuírem fórmulas que podem ser bastante agressivas ao meio ambiente. Alguns componentes que deixei de passar nas minhas unhas com esta decisão são: formaldeído, possui ação conservante feita a partir do metanol, é um álcool muito tóxico à saúde. Tolueno tem potencial tóxico à saúde humana e ambiental. Dibutilfitalato, ou DBP, causam alterações hormonais e demais danos à saúde humana e ambiental. Resina de formaldeído, cânfora e xileno têm potencial de causar alergia. Parabenos, suspeita de possíveis atividades nocivas à saúde. Fosfato de trifenilon, ou TPHP, potencial de causar alterações hormonais. E tosilamida de etilo, ingrediente formado a partir do tolueno, possui potencial tóxico. Pesquise quais marcas já têm essas opções veganas e hipoalergênicas e mude o quanto antes. Veja no nosso Insta também como descartar os outros esmaltes da maneira correta. Lenço umedecido comum. Verdadeiras maravilhas da vida moderna, os lenços umedecidos estão presentes nas rotinas de muitas pessoas. Existem lenços umedecidos para todas as idades e com um único intuito: limpar a pele sem a necessidade de lavar com água. Porém, os componentes químicos dos lencinhos não são exatamente o que sonhamos passar em nossa pele. O Bronopol serve para garantir que não proliferem bactérias e micróbios nos lencinhos devido à quantidade de água composta no produto, que é de 50% no líquido total. O Bronopol é tão poderoso que é utilizado também em banheiros químicos com a mesma finalidade. O EDTA garante que não apareçam pontos de ferrugem no produto, mais uma vez devido à enorme quantidade de água presente. O metilparabeno tem como função eliminar possíveis fungos que pudessem crescer em uma embalagem úmida e fechada. Esse componente é o fungicida utilizado para proteger larvas de moscas drosófilas criadas por cientistas para estudo de mutações no DNA. Já o cocamidopropil betaína é extraído do cocô da vaca e serve para fazer aquela espuminha de limpeza, o mesmo componente usado nos detergentes de lavar louças. O lenço umedecido é feito de TNT, tecido não tecido, o que o torna um grande problema ambiental. Quando jogado na privada, vai parar nos rios e oceanos, confundindo peixes e tartarugas, além de entupir sistemas de encanamento. Se tornou um grave problema de limpeza pública em diversos lugares do mundo. Os resíduos de lenços umedecidos entopem entradas e saídas de esgotos, o que também acarreta inundações de casas em torno do esgoto de onde ele veio. No Reino Unido, por exemplo, os lenços são os responsáveis por mais de 90% das interrupções no sistema de esgoto. O problema é tão sério por lá que o governo já prepara uma solução radical. Assim como foi com os canudos plásticos, hastes de cotonetes plásticas, microplásticos nos cosméticos e sacolas plásticas nos mercados, o Reino Unido irá banir os lenços umedecidos não biodegradáveis. No lixo ele vira uma maçaroca nojenta, que não se decompõe, além de liberar química quando vai parar no lixão ou aterro. Mas qual a alternativa? Lenços biodegradáveis. O material é feito de fibras naturais de origem vegetal e, em algumas marcas, até são obtidas através da polpa da madeira de manejo sustentável, com certificação FSC-PEFC. Possui selo PETA de Cruelty Free e Vegan. Num geral, todos também possuem ingredientes suaves como manteiga de karité, vitamina E, extratos naturais de capim-limão e aloe vera que hidratam e protegem a pele. Em resumo, é hipoalergênico, sem álcool, sem parabenos, vegano e ecológico. Faz bem para você, para a natureza e algumas opções até para o seu bolso. Pesquise as marcas brasileiras existentes e conta aqui pra gente o que você encontrou ou já experimentou. Como a lista de coisas que eu não compro ficou enorme, eu resolvi dividir. E se você achou algum item chocante, então não perca os próximos vídeos. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima!